Oi, gente. Quando Tarzan caiu na água, ele começou a nadar. A primeira coisa que ele pensou foi se afastar da hélice do navio. Nem ocorreu para ele ficar pedindo socorro, me ajuda, tal, porque ele estava tão acostumado a se virar sozinho, fazer tudo sozinho, que não, ele nem pensou nisso. Quando ele foi pensar nisso, o navio já estava longe. Falou, bom, também a chance de me escutarem era mínima. A chance de eu chegar à costa também é mínima, mas vai, que o navio não tá tão ao largo quanto eu imaginei que estivesse. E talvez até dê para eu chegar numa costa. Vamos tentar. Aí ele começou a nadar, aí aquela roupa pesava, ele tirou o sapato, daí a pouco ele tirou a calça para ficar mais leve. Ele não queria tirar o paletó por causa dos documentos. Aí quando ele pôs a mão assim no documento para ver se estava com ele, opa, aquele maldito russo pegou os documentos. Eu falei, sabia, viu? Ele não podia ter ficado dando bobeira. Mas também agora já foi, né? Então vou fazer o seguinte. Ele ficou pelado e saiu nadando. E ele é muito forte, deu braçadas longas, tranquilas, né? E lá, aquela coisa toda. Foi, descansava um pouquinho, boiava um pouquinho, nadava um pouquinho. E assim ele foi indo. Até que quando tava assim, amanhecer, aquela linha no horizonte bem tênue e clara, ele viu um brilho na água. Falou, ué, será isso? Ele pegou, nadou naquela direção. Quando ele chegou mais perto, ele percebeu que eram destroços. Aí pegou, agarrou um dos destroços e ali ele descansou, até dormitou um pouco, né? Tirou um bom cochilo. Quando o sol acordou, realmente levantou, ele acordou com o sol. Aí ele estava morto de sede e estava assim, ele falou, e agora, né? Quando ele olhou aqueles destroços, foi olhando, ele viu que entre os destroços tinha um bote, só que estava emborcado. Eram vários destroços. Aí ele falou, quem sabe, né? E viu longe, assim, na linha do horizonte, uma coisa que parecia, assim, ser montanhas, né? Ele falou, não tô tão longe da costa, se eu conseguir. Aí ele foi, nadou até o bote estava virado, mas o Tarzan era muito forte, né? Então ele conseguiu, depois de muito esforço, girar o bote, tirou a água, pegou lá uns remos, uns destroços lá, umas madeiras para fazer de remo, e entrou no barco e mandou virar. Começou a remar. E foi muitas horas depois, ele estava morto de sede, de fome. Ele olha assim e fala, nossa, mas não é possível. Ele falou, será mesmo que eu vim parar bem na minha selva? Aí quando ele olha assim, ele vê um promontório que ele reconhece, ele vai para lá. Quando chegar lá, que ele põe o barco na areia, que ele sai correndo, a casa dele, a cabana que o pai dele havia construído, o riacho, a selva. Ele fica numa alegria infinita, corre pro ribeirão lá, né, pro riacho, mata a sede, entra na casa dele, tá tudo lá fechado, como ele e o Darnot haviam deixado. Aí ele entra, acha as coisinhas dele, a cama dele tá meio embolorada, aquelas folhas e tal, mas ele tá exausto, né? Ele pega, deita, dorme ali um tempão. No dia seguinte, ele acorda com uma fome. Ele tá morto de fome. Ele fala, não, só que eu tô sem arma, tô sem nada. Aí ele olha assim, pendurada, ainda tinha uma daquelas cordas que ele fazia com cipó, com planta.
tá meio desgastada, mas ele pega, remenda, não sei o que, e sai para caçar. Aí ele vai, caça, ele tá caçando, ele disputa, acaba disputando um javali com Numa, né, o leão, ele ganha, consegue pegar o javali, o leão fica uma fera, segue ele durante o tempo, mas depois desencana, ele leva lá pra casa dele, né, come e guarda um pedaço da caça, enterra e tal. E aí ele fica pensando, né, ele tá lá mordendo o javali, arrancando pedaços, aquela coisa assim, aquele sangue pingando. Aí ele falou, nossa, imagina se aquele povo todo lá me visse, eu aqui praticamente nu, metendo o dente na carne de um javali que sai sangrando. Eu falei, acho que o pessoal vai ficar horrorizado comigo. Eu falei, mas quer saber? Eu tô achando essa carne muito mais gostosa do que aquela carne que eles cozinham e que faz um monte de coisa e bota um monte de coisa. Isso sim é uma carne boa, gostosa, né? Aí ele dá aquela risadona, pega e solta aquele brado enorme dele. E aí a floresta primeiro fica em silêncio, aí de repente um leão ruge, um orangotango também dá um grito, e ele se sente livre. E pensa, nunca mais eu vou voltar para aquelas ruas estreitas, fedidas, aquelas roupas me prendendo, nunca mais. Eu tô no meu ambiente. Só que eu preciso dar um jeito de dar um upgrade aqui nesse negócio para caçar, né? Ele fala, vou ver se eu acho algum homem e vou pegar a lança, a flecha, né? As armas dele. E vai. E assim ele vai. E durante 3 dias ele vai se embrenhando na mata, na selva. E ele desce, caça alguma coisa, pega uma fruta, pega uma raiz, um inseto, não sei o que, aquela dieta de macaco que ele estava acostumado a fazer. E ele vai fazendo, vai levando, até que ele olha assim, ele vê um negro, alto, forte também, andando, e ele olha, daí ele vê que esse negro tá indo em direção a uma aldeia, né? Tem assim uma paliçada, né? E umas choupanas e tal. E ele vê que esse negro tá andando e ele começa a pensar, olha, ele tá com lança, tá com arco, tá com flecha, vou pegar disso, vou matar. Mas ele tinha sido civilizado, um mínimo pelo menos, né? Aí ele começa a falar, nossa, mas será? Vamos matar para pegar a arma do cara? Será que eu realmente tenho esse direito de fazer isso? Aí ele começa a ficar meio assim, eu acho, não sei se eu faço, se eu não faço, se eu mato, se eu não mato. E ele tá nessa dúvida, né, entre o homem selvagem e o homem civilizado, quando ele percebe um leão se aproximando do negro. Naquele momento, ele decide que não, ele não vai matar. É um homem como ele e ele vai ajudar o homem. Ele não consegue, ele não tem tempo de avisar porque o leão já está pronto para o bote. Então ele pega a corda dele e laça o leão. Só que como ele fez isso muito rápido, ele perde o equilíbrio. A hora que ele laça o leão, o peso do leão, né, a levantada assim do leão, faz ele cair. Aí ele cai. E ele cai a poucos metros, assim, dos dentes e das garras do leão. O leão esquece o negro e vira assim, aquela coisa assim, para pegar o Tarzan. Só que o negro percebeu que foi salvo pelo Tarzan. Então pega a lança dele e joga no leão. Aí o leão fica sem saber se pega um, se pega outro, se pega um, se pega outro. E eles aproveitam e o Tarzan vai para cima do leão. O negro também começa a tirar flecha. Aí os dois juntos, né, vão acuando o leão até que o Tarzan consegue pegar a faca desse negro e sobe no pescoço do leão e começa a dar um mata-leão e, né, enfia a faca
no coração de Numa até que ele morre. Aí Tarzan abandona o leão, fica em pé, o negro fica em pé, faz um sinal de paz, Tarzan responde com um sinal de paz e os dois sorriem um para o outro. Dois homens na selva que se encontraram e venceram uma fera.